Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então às nossas atividades, hoje nós vamos trabalhar com uma ferramenta que se chama Word Clouds. O que é Word Clouds? Nada mais, nada menos do que uma nuvem de palavras. É um formato que nós temos, a gente tem visualizado, que um determinado texto ele é configurado, trabalhado no formato de uma grande nuvem de palavras, certo? A palavra mais referenciada no texto, aquela que mais aparece, ela fica mais centralizada em destaque, cercada pelas diversas outras palavras que também foram evidenciadas no mesmo material e que têm algum significado, enfim. De certa forma, a gente pode dizer que o Word Cloud ele faz com que a gente tenha uma compilação dos nossos dados, né? Não chega a ser uma análise mais profunda, mas uma compilação daquilo que é necessário. Eu gostaria de que vocês visualizassem aqui comigo a possibilidade de a gente trabalhar e o formato de como a gente pode criar essas nuvens de palavras. A gente tem visto muitos materiais, imagens, figuras em diversos trabalhos que utilizam uma ferramenta como o Word Cloud para fazer esse tipo de atividade. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso site. O endereço web dele é wordclouds.com. Através do wordclouds.com nós podemos então fazer uma seleção de palavras, uma seleção de texto, na verdade, e que as palavras desse texto serão utilizadas. Aqui eu tenho um avião que veio como exemplo dentro do nosso site que nós fizemos a abertura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no File, observar o seguinte, que eu posso ter um texto puro, posso ter uma URL, posso ter um arquivo do Word, posso ter um arquivo PDF, enfim, vou pegar um arquivo do Word, do Office, que é o que normalmente nós mais utilizamos. Vou pegar esse pesquisa em educação e dar um abrir. O que ele vai fazer? Ele vai carregar esse texto e verificar quais são as palavras que mais aparecem dentro desse texto, dentro desse arquivo que foi aberto, e vai criar a nuvem para mim, certo? Então, a partir desse momento, eu tenho uma barra de ferramentas onde eu posso evidenciar e fazer algumas configurações. O que eu vou fazer aqui, que é o que talvez a gente tenha mais ansiedade em fazer a visualização, é escolher o shape, que pode ser uma figura qualquer, pode ser uma letra, certo? Pode ser uma figura colorida, né? Ou alguma outra que eu queira carregar, alguma imagem que eu queira fazer o carregamento. Eu vou usar um shape desses, que é um trabalho um pouco mais direcionado, pegar a nuvem, que é um pouco mais clássica. Se eu for fazer a visualização, ele está aqui num formato que não é o de nuvem, mas à medida que eu for trabalhando, que eu for evidenciando alguns recursos, como este aumento de ação aqui, eu vou verificando que ele vai tomando a forma que eu selecionei. Posso aumentar ainda mais o tamanho, certo? No mais e no menos aqui, e ele vai dando para mim o formato daquilo que foi trabalhado. Aqui eu já tenho a nuvem, de acordo com o shape que eu selecionei, já um pouquinho mais trabalhado, e eu posso evidenciar ainda, posso colocar ele ainda bem maior, num formato que vai dando aquela representação do que eu quero. Além do formato, que eu escolhi aqui o formato shape em nuvem, eu posso fazer uma configuração dos temas, né? Caso eu queira fazer alguma modificação de cores, por exemplo, que ele vai fazendo a palavra que eu tenho aqui dentro, vai fazendo o formato da nuvem que eu tenho aqui dentro. Naturalmente, algumas palavras que nós temos no texto, nós não queremos que sejam utilizadas. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra que foi utilizada 28 vezes. A palavra formação 7 vezes, entre 6 vezes. Algumas palavras eu posso simplesmente retirar do meu texto, certo? Porque elas não têm uma relevância muito grande. E a partir do momento em que eu retiro elas, vou retirar o que daqui? A partir do momento que eu retiro elas deixam de estar dentro do meu texto, dentro da minha formatação. Claro que, naturalmente, eu posso fazer qualquer outro tipo de configuração. Então, pessoal, é uma ferramenta que eu quero convidar vocês a explorarem, a fazerem as suas nuvens de palavras, a fazerem as suas configurações a partir de textos, né, artigos, textos que vocês já têm, que vocês tenham produzido e que possam evidenciar aqui e fazer alguma manipulação um pouco mais precisa. Os endereços, naturalmente, estão aqui no link desse módulo do nosso curso. E, por enquanto, era isso daqui, certo? Um grande abraço a todos e tchau, tchau!